Uma vez, numa reunião de trabalho, a líder comenta que o trabalho de rega não é eficiente e ela fica desanimada. Admito que ainda tenho deficiências e muito que melhorar no meu dever. Mas não sou totalmente ineficiente. Se nenhum dos meus esforços está surtindo efeitos, eu realmente não sei mais como abordar meu dever. Por que palavras honestas a lançam num estado negativo? Que caráter corrupto se esconde por trás desse estado negativo? E como ela resolve isso buscando a verdade? Eu rego os recém-convertidos há 2 anos. Uma vez, a líder conversou conosco sobre o nosso trabalho e disse que, ao observar nosso trabalho, percebeu que uns regadores não viam a essência dos problemas dos recém-convertidos e não estavam resolvendo suas questões. Só ofereciam encorajamento e conselhos, levando alguns a não participarem das reuniões e tornando o trabalho de rega ineficiente. Isso significava que os regadores não estavam cumprindo sua função. Quando a líder disse isso, desanimei. Ineficiente, não cumprindo sua função. Foi muito difícil ouvir essas palavras. E eu fiquei deprimida e triste. Eu regava recém-convertidos. Quando a líder disse isso, ela deve ter pensado em mim. Pensei em como eu tinha investido mais esforço na rega do que em qualquer outro trabalho. E em como era diligente ao lidar com os recém-convertidos. Eu me esforçava em ponderar seu estado e dificuldades e em oferecer comunhão. Às vezes, os recém-convertidos tinham razões para não virem às reuniões. Ou certos recém-convertidos podiam ser temperamentais e não responder às mensagens. Embora fosse difícil engolir, por meio de oração e leitura das palavras de Deus, estava disposta a renunciar a mim mesma. Além disso, não sou boa com palavras, mas fazia um esforço para superar meus obstáculos. Não importava como os recém-convertidos me tratassem, eu os ajudava com amor e paciência. Achei que já tinha feito o meu melhor. Embora eu não fosse extremamente eficiente, pelo menos tinha feito algumas melhorias no trabalho, e os recém-convertidos diziam que eu os ajudava. Nunca pensei que a líder veria tudo o que eu fazia como ineficiente, ou como não cumprimento da minha função. Quando a reunião terminou, eu queria chorar. De repente, me senti sem vida e fui tomada de emoções negativas e pensei: admito que ainda tenho deficiências e muito que melhorar no meu dever, mas não sou completamente ineficiente. Fiz o melhor que pude. Por que meus esforços não são reconhecidos? Se nenhum dos meus esforços está surtindo efeitos, eu realmente não sei como cumprir meu dever. Talvez eu não seja apta a regar recém-convertidos. Assim, eu vivia em negatividade e não tinha motivação no meu dever. Antes, ao ver que uns recém-convertidos faltavam às reuniões, eu ficava muito preocupada e ansiosa, e não perdia tempo em lhes perguntar por que não tinham vindo. Depois de ouvir seus problemas e dificuldades, eu fazia o que podia para comungar e ajudar. Mas agora, quando via que os recém-convertidos não participavam das reuniões, eu não me preocupava. Eu só agia sem me envolver quando os encontrava, e não refletia sobre como eu poderia tornar a comunhão mais eficiente. Queria empurrar a tarefa de regar recém-convertidos difíceis para outros. Achava que, já que minha comunhão não era eficiente e não resolvia seus problemas, por que me importaria em ser diligente e proativa? Ninguém percebia todo o trabalho mental e os sacrifícios que eu tinha feito. Qual era o sentido disso? Por fora, eu cumpria meu dever como de costume. Mas eu não estava nem aí e meu coração estava longe de Deus. Eu não tinha muito a dizer nas orações. Não consegui fazer o esforço. Esse estado negativo e abordagem indiferente ao dever deve ter atrasado o seu trabalho. Sim, atrasou. Então, como você encontrou uma saída? Só depois, quando li a palavra de Deus, que comecei a entender meu estado negativo. Deus diz:
Quando muitas pessoas cumprem seu dever, sempre há motivações e impurezas. Elas sempre tentam distinguir-se. Sempre gostam de ser elogiadas e encorajadas. E se fazem algo bem, sempre querem alguma compensação ou recompensa. Sem recompensa, são indiferentes em relação ao cumprimento do seu dever. E se não há ninguém para observá-las ou encorajá-las, elas se tornam passivas. São instáveis como crianças. O que está acontecendo aqui? Por que tais pessoas nunca deixam de lado essas motivações e impurezas? Isso se deve ao fato de não aceitarem a verdade. Como resultado, não importa como você comungue a verdade, elas são incapazes de deixar isso de lado. Se esses problemas nunca são resolvidos, com o passar do tempo, as pessoas se tornam passivas e cada vez mais indiferentes ao cumprimento do seu dever. Quando vêm palavras de Deus sobre ser elogiado ou abençoado, mostram um pouco de entusiasmo e motivação. Mas se ninguém comunga a verdade com elas, se ninguém as motiva ou elogia, elas ficam indiferentes. Se as pessoas as enaltecem, aplaudem e elogiam, elas acham que tudo está indo extremamente bem. E em seu coração, têm certeza de que Deus está as observando e abençoando. E também acham que Deus está com elas. E assim seus desejos extravagantes são satisfeitos. Quando se faz uso total de suas habilidades e talentos, elas ganham reputação. E elas ficam tão felizes que saem pulando pela rua com o rosto radiante. Esse é o efeito de buscar a verdade? Não. Isso é simplesmente seus desejos sendo satisfeitos. Que caráter é esse? Esse é um caráter arrogante. Elas não têm o mínimo de autoconsciência, mas têm desejos extravagantes. Se são confrontadas com alguma adversidade ou dificuldade, ou se seu orgulho e vaidade não são satisfeitos, ou se seus interesses são comprometidos, ficam paralisadas pela passividade. Antes eram altivas como gigantes, mas em poucos dias se transformaram num monte de lama. A diferença é enorme. Se são pessoas que buscam a verdade, como puderam ficar paralisadas tão rápido? É evidente que pessoas amparadas por zelo, desejos e ambição são muito fracas. Quando se deparam com algum contratempo, elas ficam paralisadas. Quando veem que suas imaginações não dão em nada e seus desejos não são satisfeitos, elas perdem a esperança e caem imediatamente. Isso mostra que, a despeito de seu entusiasmo no dever, isso não foi porque entendiam a verdade. Foi feito com a esperança de serem abençoadas e por zelo. Não importa quão zelosas sejam, ou quantas palavras de doutrina preguem. Se não forem capazes de praticar a verdade, se não cumprirem seu dever conforme os princípios, se somente confiarem no zelo, elas não serão capazes de durar muito. E, confrontadas com tribulação ou desastre, elas não serão capazes de permanecer firmes e cairão. Amém. Amém. A palavra de Deus descrevia meu estado atual. No passado, eu achava que era muito diligente no meu dever. Não importavam as dificuldades ou deficiências que tinha, eu estava disposta a superá-las. E não fugia de trabalho árduo. Quando sofria reveses, eu enxugava as lágrimas e continuava. Por que não consigo reunir as forças agora? Descobri que era porque o fardo e a diligência que eu tive no passado repousavam sobre a condição de meu desejo ser satisfeito, não no cumprimento do meu dever para satisfazer a Deus. Eu era motivada a cumprir o meu dever quando outros me elogiavam. Mas quando era podada e tratada, eu caía em negatividade. Achava que meu esforço não estava resultando em nada. Fiquei passiva, desleixada. Descontei a frustração no dever e até me arrependi de assumir esse dever. Eu carecia de consciência. Na verdade, eu tinha ganhado muito ao regar os recém-convertidos. Eu tinha mais clareza sobre como resolver problemas comungando a verdade.
Antes, eu sempre precisava de ajuda e assistência dos outros. Eu não carregava fardos nem pensava muito. Pela rega dos recém-convertidos, aprendi a refletir e a ser responsável e mais madura. Tudo isso eram reais benefícios. Eu tinha ganhado tanto, no entanto, uma palavra dura da líder, e eu achava que não tinha recebido nada. Não sabia o que era bom para mim. Depois de ver isso, me senti péssima. Não podia continuar sendo tão sombria. Devia me apressar e buscar a verdade e consertar meu estado negativo. Graças a Deus. Graças a Deus. Sua comunhão me fez perceber que os deveres das pessoas são muitas vezes manchados por corrupção. Mas elas não conseguem ver isso. Sim. Sem o tratamento, poda e exposição por meio das palavras de Deus, seria difícil as pessoas conhecerem a si mesmas. Sim. Depois comecei a refletir sobre mim. Por que tive uma reação tão forte quando a líder disse uma coisa que me desagradou? Li algumas das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: em circunstâncias normais, existe um tipo de estado intransigente e rebelde na profundeza do coração das pessoas, que existe principalmente porque, em seu coração, elas têm certo tipo de lógica e noções humanas, que são assim. Contanto que as minhas intenções estejam corretas, não importa qual seja o resultado. Você não deve lidar comigo, e se você o fizer, não preciso obedecer. Elas não refletem sobre se suas ações estão alinhadas com os princípios da verdade, nem sobre quais serão as consequências. Elas sempre insistem nisto. Contanto que as minhas intenções sejam boas e corretas, Deus deveria me aceitar. Mesmo que o resultado seja ruim, Ele não deve me podar nem lidar comigo, muito menos deve me condenar. Isso é raciocínio humano, não é? Essas são as noções do homem, não são? O homem sempre se fixa nesse tipo de raciocínio. Existe alguma obediência nisso? Você transformou seu raciocínio em verdade e deixou a verdade de lado. Você acredita que aquilo que concorda com seu raciocínio é a verdade e que aquilo que não concorda não é. Existe alguém mais ridículo? Existe alguém mais arrogante e presunçoso? Aprender a lição da obediência resolve principalmente qual dos estados das pessoas. Resolve o caráter arrogante e presunçoso das pessoas e resolve o mais rebelde de todos os caracteres, a tendência de raciocinar. Quando as pessoas forem capazes de aceitar a verdade e pararem de se manifestar com seu raciocínio, esse problema da rebeldia será resolvido e elas serão capazes de obedecer. E se as pessoas devem ser capazes de alcançar obediência, elas precisam possuir certo grau de racionalidade? Devem possuir o senso de uma pessoa normal. Em algumas questões, por exemplo, não importa se você fez a coisa certa ou não, se Deus não está satisfeito, devemos fazer o que Deus diz. As palavras de Deus são o padrão para tudo. Isso é racional? Esse é o senso que as pessoas devem ter antes de qualquer outra coisa. Não importa quanto soframos, não importa quais sejam nossas intenções, objetivos e razões. Se Deus não está satisfeito, se as exigências de Deus não foram cumpridas, então é inquestionável que as nossas ações não estavam alinhadas com a verdade. Portanto, devemos ouvir e obedecer a Deus e não devemos tentar racionalizar nem argumentar com Deus. Quando você possui tal racionalidade, quando possui o senso de uma pessoa normal, é fácil resolver seus problemas.
e você será verdadeiramente obediente. E não importa a situação em que você esteja, você não será desobediente e não contrariará as exigências de Deus. Não analisará se o que Deus pede é certo ou errado, bom ou ruim. Você será capaz de obedecer, resolvendo assim seu estado de argumentação, intransigência e rebeldia. Todos têm esses estados rebeldes dentro de si? Esses estados aparecem com frequência nas pessoas e elas pensam: contanto que minha abordagem, proposições e sugestões sejam sensatas, mesmo que eu faça as coisas do jeito errado, eu não devo ser podado nem tratado e posso me recusar a ser podado ou tratado. Esse é um estado comum nas pessoas e é a dificuldade principal em sua incapacidade de obedecer a Deus. Se as pessoas realmente entenderem a verdade, elas serão capazes de resolver de modo eficaz esse tipo de estado rebelde. Não importa quanto as pessoas tentem argumentar, isso não é a verdade. Pessoas que estão sem a verdade sempre tentam argumentar com Deus e têm grande dificuldade de obedecer. Amém. Amém. Depois de ler, eu entendi melhor a razão por trás da minha negatividade. A razão pela qual fiquei negativa após a líder dizer que uns regadores não eram eficientes era porque meu caráter era intransigente e porque eu me achava demais. Quando a opinião de alguém sobre mim não me agradava, eu achava difícil aceitar e me submeter. Por fora eu não ousava discutir, mas meu coração rejeitava. Achava que me esforçava em meu trabalho como regadora e que tinha dado o meu melhor. Seja como for, no meu coração eu queria cumprir bem o meu dever. Enquanto eu tivesse boas intenções, trabalhasse muito e fizesse sacrifícios, ninguém diria que eu era ineficiente. Isso seria injusto comigo. Mas nunca considerei se esse raciocínio era a verdade e se meu dever era realmente eficiente. Embora me esforçasse, visto que era inexperiente e não entendia a verdade, quando um recém-convertido enfrentava problemas na vida ou no trabalho, muitas vezes eu só dizia umas palavras de doutrina para encorajá-lo. Eu não era capaz de resolver seus problemas comungando a verdade, explicando aos recém-convertidos a vontade de Deus ou uma senda de prática. Havia vezes que meu trabalho não seguia os princípios, pois eu não entendia a verdade, e isso causava danos ao trabalho da igreja. Eu não via pessoas e coisas conforme a palavra de Deus, nem discernia a essência das pessoas. Era cegamente boa com alguns incrédulos, sempre os apoiando. Acabou sendo muito trabalho em vão. Esses incrédulos ficaram na igreja e espalharam suas noções, perturbando outros recém-convertidos. Olhando para trás, meu trabalho realmente não tinha resultado em nada e não tinha nenhuma função substancial. Quando a líder expôs meus problemas, além de não aceitar, fiquei negativa, resistente e difícil. Eu estava sendo tão insensata. Considerando como eu lidei com o meu trabalho, eu devia ser grata pelo fato da igreja permitir que eu continuasse regando recém-convertidos. Eu devia ter visto quão longe eu estava de cumprir meu dever à altura padrão. Deveria ter buscado mais a verdade. E refletido sobre se meu dever tinha algum efeito prático e quais problemas e erros permaneciam. Esse era o único jeito de crescer e de cumprir meu dever corretamente. Sim. Sim. Se não refletirmos dessa forma, é difícil reconhecer todos os problemas no nosso dever. Às vezes, estou satisfeita comigo mesma e acho que cumpro bem o meu dever. Mas assim, é difícil melhorar. Sim. Quando surge uma situação assim, ela nos obriga a vir para diante de Deus, a examinar a nós mesmos e a entender nossas deficiências e inadequações. Sim. As boas intenções de Deus estão nisso. Sim.
Li isto nas palavras de Deus. Deus diz: Deus tem princípios para tratar as pessoas que costumam ser negativas. Deus examina o íntimo do coração do homem. Há um problema se as pessoas estão sempre negativas. Deus disse tanto, expressou tantas verdades. Por que elas não buscam a verdade nas palavras dele? Por que não aceitam a verdade? Estão sempre insatisfeitas com o que Deus faz. Não praticam a verdade nem um pouco. Deus ainda lhes prestará atenção? Tais pessoas não são impermeáveis à razão? Qual é a atitude de Deus em relação aos impérvios à razão? Ele os expulsa e ignora. Acredite do jeito que quiser. Sua fé cabe a você. Se você crê de verdade e busca, colherá as recompensas. Se não crê e não busca, então não as colherá. Deus trata todas as pessoas com equidade. Se sua atitude é não aceitar a verdade, e não se submeter, e não se conformar às exigências de Deus, então acredite no que quiser. Se você prefere ir embora, pode ir. Se você não quiser cumprir o seu dever, então parta agora mesmo, e não dê vexame. Deus não urge as pessoas que fiquem. Essa é a sua atitude. Amém. Amém. Essas palavras me expuseram e deram medo. E senti que o caráter de Deus não tolera ofensa. Sim. Eu não conseguia aceitar as palavras da líder que eram factuais. Pensava de forma insensata, teimosa, era negligente no dever. Eu não aceitava a verdade, estava farta dela. Verdade. Deus estava enojado e odiava minha atitude em relação à verdade. A atitude de Deus em relação a pessoas como eu é clara. Ele as rejeitará. Sim. Na verdade, eu não era nada, mas me achava demais. Eu não conhecia minha estatura, meu calibre, nem minha capacidade de trabalho. E sempre queria ser elogiada pelas pessoas. Eu queria status aos olhos dos outros e que pensassem que eu era algo. Eu era tão arrogante e insensata. Depois de ver meu problema, rapidamente orei a Deus. Deus, não consigo admitir o que eu sou. Estou tão entorpecida. Não quero continuar sendo negativa. Por favor, guia-me a cumprir bem o meu dever. Amém. Depois, busquei uma senda de prática nas palavras de Deus e vi estas palavras. Deus Todo-Poderoso diz: não importa o que aconteça, a passividade não deve ser curada por meios passivos e negativos. Algumas pessoas acham que, se esperarem até estar felizes, sua passividade se transformará naturalmente em alegria. Isso é uma fantasia. Se as pessoas não aceitam a verdade, sua passividade não pode ser dispersada. Mesmo que você a esqueça e não tenha um senso dela em seu coração, isso ainda assim não significa que a passividade foi resolvida na raiz. Assim que você for confrontado com um ambiente certo, ela atacará novamente. Isso é extremamente comum. Se as pessoas são espertas e têm senso, elas devem buscar a verdade rapidamente quando a passividade aparece, usando a aceitação da verdade como um meio de curá-la. Se agirem assim, consertarão o problema da passividade rapidamente na raiz. Quanto a todos que costumam ser passivos, isso é causado pela incapacidade de aceitar a verdade. Se você é mergulhado em passividade por causa de uma coisa só, uma frase, ou uma ideia ou opinião, e aparecem queixas no seu coração, isso prova que seu conhecimento dessa questão é distorcido, que você tem noções e imaginações e que a visão que você tem dessa questão é certamente incompatível com a verdade. Esses momentos exigem que você enfrente a questão corretamente,
que se esforce para reverter essas noções e imaginações equivocadas prontamente e o mais rápido possível, para não se permitir ser tolhido e enganado por essas noções e mergulhado num estado de desobediência, insatisfação e queixas contra Deus. É crucial que a passividade seja resolvida pronta e completamente. Claro que, sejam quais forem os meios ou métodos, a melhor abordagem é simplesmente buscar a verdade, ler mais das palavras de Deus e vir para diante de Deus para buscar o esclarecimento de Deus. Não é fácil cumprir bem o seu dever para satisfazer a Deus e alcançar temor de Deus e evitar o mal. Mas digo-lhes um princípio de prática. Se você tiver uma atitude de busca e obediência quando algo acontece com você, isso o protegerá. O objetivo último não é que você seja protegido. É para levá-lo a entender a verdade, a ser capaz de entrar na realidade da verdade e de alcançar a salvação de Deus. Esse é o objetivo último. Se tiver essa atitude em tudo que experimentar, você não achará mais que cumprir seu dever e satisfazer a vontade de Deus são palavras vazias e clichês. Isso deixará de ser tão oneroso. Em vez disso, antes que você perceba, você virá a entender um bom tanto de verdades. Se você tentar experimentar assim, você terá a garantia de colher recompensas. Não importa quem você é, que idade tem, quão instruído é, há quantos anos acredita em Deus, ou que dever está cumprindo. Contanto que tenha uma atitude de buscar e ser submisso, contanto que experimente dessa forma, no fim, você com certeza entenderá a verdade e entrará na realidade da verdade. Amém. Amém. As palavras de Deus me ofereceram uma senda de prática. Se algo conflita com suas opiniões ou a deixa negativa, você deve vir para diante de Deus, orar e buscar a verdade e obedecer. Sim. Mesmo quando você se sente injustiçado ou confusa, não resista nem discuta. E reflita sobre os problemas que você tem, em que áreas não foi bem e em que pode melhorar. Mesmo que não as reconheça logo, você deve buscar palavras relevantes de Deus para ler, ou buscar comunhão com alguém que entende a verdade. Com essa atitude de aceitação à verdade, é fácil ganhar o esclarecimento de Deus, reconhecer seus problemas e saber quais princípios da verdade devem entrar. Correto. No futuro, não posso usar uma atitude negativa e resistente para lidar com situações. Isso só me prejudicará, mesmo com experiência. Jamais aprenderei minha lição nem ganharei a verdade. Não vou crescer nem colher benefícios. Com certeza. Quanto menos uma situação estiver alinhada com nossas noções, mais lições temos a aprender e mais verdades a buscar. Sim. Verdade. Mais tarde, quando a líder examinou meu trabalho, eu percebi que minha atitude passiva e desleixada já tinha afetado o trabalho da igreja. Alguns recém-convertidos foram enganados por pastores religiosos, criaram noções sobre Deus e abandonaram o grupo de reuniões. Alguns foram enganados pelos rumores do Partido Comunista e deixaram de vir às reuniões. Quando vi esses problemas, fiquei com muito medo e me odiei. O que eu tinha feito nesse tempo todo? Não tinha feito o trabalho prático, só mergulhei em minha negatividade. Eu pensava que era só minha entrada na vida que sofria quando eu vivia num estado negativo. Eu fazia tudo o que meu dever exigia e não dava vazão à minha negatividade nem perturbava o trabalho da igreja intencionalmente. Eu estava me prejudicando. Mas, na verdade, viver em negatividade fez com que problemas gritantes não fossem resolvidos, responsabilidades não fossem cumpridas, uma falta de lealdade ao meu dever e impediu o trabalho da igreja.
Quando pensei nisso, eu me arrependi do meu passado. Por que eu não corri até Deus e busquei a verdade assim que caí em negatividade? Se tivesse buscado a verdade e revertido o meu estado, mesmo que meu calibre e os problemas fossem limitados, no mínimo, eu não teria ficado tão mal. Quando pensei nisso, meu coração se encheu de remorso e culpa. Orei a Deus dizendo que eu devia compensar isso com ação real e dar mais importância à busca dos princípios da verdade. Graças a Deus. Certo. Quando deixei de viver em negatividade e me esforcei em fazer trabalho prático, senti paz e alívio e meu estado voltou ao normal. Eu fui capaz de aprender com as situações e colher benefícios. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois, quando cumpria o meu dever, às vezes apareciam desvios no trabalho e eu era admoestada por meu líder. Ainda me sentia um pouco negativa. Mas eu sabia que havia algo a aprender aqui e que o problema era meu. Não estava trabalhando conforme os princípios. Eu não podia continuar intransigente. Devia buscar a verdade e refletir sobre mim. Com essa atitude, meu estado negativo rapidamente se resolveu. E sempre que a líder admoestava comigo, reconhecer melhor os desvios e deficiências no meu dever e entender uns princípios da verdade. Graças Amém. a Deus. Essa experiência realmente gravou em mim como é crucial aceitar a verdade. Sim. Aceitar a verdade lhe dá uma senda adiante e seu dever se torna cada vez mais eficiente. Amém. Graças a Graças a Deus. Deus. Experimentar desse jeito é maravilhoso.